la salvação é algo tão difícil que nas cartas do Apocalipse ele termina dizendo assim: el vencedor, eu harei isso, el vencedor, eu darei aquilo, el vencedor. Por que ele usa essa palavra vencedor? Vencedor não é aquele que vence financeiramente, não é aquele que vence suas lutas. Não, vencedor é aquele que permanece. Ele se mantém salvo. Ele guarda a salvação dele mais que qualquer coisa que essa vida lhe dê. Para ele não há nada mais importante que a salvação dele. Não há nada. Nada se compara com a salvação dele. Por isso que a Bíblia chama ele de vencedor, porque ele se mantuvo. Ele se mantuvo, ele se sostuvo. Ele venceu o pecado, ele venceu as tentações, ele venceu as tribulações, ele venceu todo. Ele se mantuvo fiel a Jesus. Vê o que ele disse aí em Apocalipse, capítulo número 2. Escribe ao ángel de la igreja em Éfeso, el que tiene las 7 estrellas em su diestra, el que anda em meio de los 7 candeleiros de ouro, disse isto: eu conosco tus obras, e tu árduo trabalho e paciência, e que não puedes soportar a los malos, e has probado a los que se dizem ser apóstoles e não lo são, e los has hallado mentirosos, e has sofrido, e has tenido paciência, e has trabalhado arduamente por amor de mi nombre, e não has desmayado. Pero tenho contra ti que has derrado tu primeiro amor. Ponto. Isso acabou. Você aparece hasta uma discrepância. Porque primeiro ele habla de uma igreja que tinha obras, árduo trabalho, paciência, não suportava malos, havia sofrido, havia tenido paciência, trabalhado arduamente e não se havia desmayado. Ou seja, aparentemente, uma igreja nota 10. Mas esse é o grande problema. Que muitas pessoas, elas pensam que o que elas hacen é o que importa. Elas pensam que o que elas hacen é mais importante do que elas realmente são. E é aí que muitos caem nesse erro. Porque elas pensam que por el hecho de que hacen a obra de Deus, elas pensam que por el hecho de que elas evangelizam, el hecho de que elas sirvem a Deus de alguma maneira, isso vai a encobrir os errores e pecados dela. Porque quando ele habla, has derrado tu primeiro amor. O que significa esse primeiro amor? O que é primeiro amor? O que significa isso? Eles haviam derrado o primeiro amor, o primeiro. O primeiro. O que significa esse primeiro amor? O que significa ter esse primeiro amor? Quando se habla de primeiro amor, eu vou explicar para você de uma maneira clara e você vai entender o que eu quero dizer.
Quem aqui é casado? Quem não é casado? Quem já foi casado? Então, você vai entender. Quando você se casa, entenda por favor que você vai entender o que Jesus quis dizer. Quando você se casa, enamorado, quando você está enamorado, então, o que acontece? Está casado? Está casado? Primeiro amor, sabe o que é isso? Quando você agarra a roupa dele, por exemplo, para lavar, você lo hace com todo o quê? Todo amor. Quando você plancha a roupa dele, você quer que a roupa quede. Sabe por quê? Porque você quer vê-lo bem. Esse é o primeiro amor. Quando você vai cocinar, você quer fazer a comida. Primeiro amor é isso. O mesmo passa com o homem. Quando ele está no primeiro amor, ele não vê a hora de chegar na casa para estar com a esposa. Ele tem prazer de estar com ela. Ele tem prazer de besá-la. Ele tem aquele carinho com ela, cuidado, como um bebê. Porque é um primeiro amor. Primeiro amor é esse. Quando a pessoa está no primeiro amor, ela hace as coisas com todo o coração dela. Ela quer o melhor. Ela hace o melhor. Ela hace com paixão, ela coloca a alma em lo que ela está sendo. Porque esse é primeiro amor. Mas o tempo passa. E muitos perdem esse primeiro amor. Por isso que muitos matrimônios chegam a terminar-se. Porque esse primeiro amor vai acabando. Ela continua planchando. Não sei se John Miago entender. Ela continua que cocinando. Ela, está salgado, pero se ele quer, ele come a si mesmo. Não sei se John Miago entender. Ele sigue regressando à casa, mas ele las ganas que dá na casa. Ou seja, quando a pessoa ela perde o primeiro amor, ela sigue fazendo o que ela fazia antes. Porque ela tem que fazê-lo. Ela já está acostumada a fazê-lo. Então, se ela não faz, ela lava, ela planta, ela limpa, ela cocina, ele vai à casa, ele dá dinheiro para as compras, ele não deixa faltar, etc, etc, etc. Mas para ele aquilo se volveu uma coisa mecânica, não é uma coisa que ele lo haga com paixão, com ganas, com desejo de fazer, ele hace porque é obrigação dele fazê-lo. Ele tem que fazê-lo. Mas qualquer outra coisa que se lhe presente para que ele não lo haga, será para ele uma boa excusa para não fazê-lo. Se ela não lavou a roupa dele, ela não lavei porque estava ocupada com outras coisas. Se quer, agarre e leve ao dry cleaner. Se ela não pôde cozinhar, se ela apareceu um imprevisto, ela não deu para cozinhar, não é comida não. Se quer, vá daquela esquina e compre. Ou cocinas tu mesmo. Se lhe apresentam uma hora extra no trabalho, para que ele não tenha que chegar à casa, ele diz, eu não vou chegar temprano, porque tenho que trabalhar. Por quê? Porque perdeu essa essência. E assim acontece com as pessoas quando elas estão perdendo a salvação delas e nem sabem. Elas começam a poner outras coisas como prioridades. Ela vem na igreja, ela está aí. Mas ela já não vem com paixão. Não há aquela paixão. Como antes, que ela queria estar na igreja, se puder, derrava a cama na igreja. Porque ela queria estar na igreja, ela queria buscar a Deus, ela queria escutar a palavra de Deus, ela queria servir a Jesus com amor, ela queria fazer algo por Jesus. Hoje ela lo hace, mas para ela, é por ser. E se há alguma coisa que ela tenha que fazer, para não fazer o que ela deveria, ela não hace.
Não vou poder ir à igreja hoje não. Hoje não vou porque não vou fazer isso por aquele. Sempre alguma coisa estará por em cima, porque o primeiro amor se acabou. O primeiro amor se acabou. Então, se lhe sale um trabalho para que ela trabalhe domingo, ela vai trabalhar. Deus sabe que eu estou trabalhando. Não vou à igreja domingo, vou viernes, vou miércoles. Deus sabe que não pode ir. Porque não há mais que primeiro amor. Porque quando há o primeiro amor, ela disse, jamais, domingo, e na casa de meu Senhor. Não há madre, não há padre, não há nada. Eu me acordo que quando eu me converti realmente a Jesus, antes, quando eu não me convertia, eu ia para a igreja domingo à noite. Mas quando eu encontrei Jesus, eu queria só, domingo por la manhã para mim era sagrado. E houve um sucesso, que eu me acordo que um domingo por la manhã, eu me levantei temprano, a reunião era 7 da manhã na igreja, a primeira, e eu sempre ia lá primeira. Então, eu me levantei assim, 5 da manhã, me estava arreglando, me banhando-me e tal. Minha mamá chega para mim e disse assim, Franklin, tu papá amanheceu muito enfermo. E não vai dar para que tu papá atenda o negócio. Então, 8 não vas à igreja e vá comigo ao negócio para atender o negócio. Eu lhe digo assim, mamá, com todo gosto. Não há dúvida. Com todo gosto eu lo harei. A reunião empieza às 7, termina às 8:30, um quarto para as 9. 9 da manhã eu estou aqui no negócio. Não, quer crer? A essa hora, não. Porque temos negócio e vendia por la manhã temprana muito pão, leite, coisas para o café da manhã. Era uma parte que tínhamos como de bakery. Então, 6 da manhã estava o negócio lleno. Então, tínhamos que estar 6 da manhã aí. E eu digo, não. E meu papá, em la cama, rimiendo, ele tinha uma enfermidade chamada gota. Já escutaram falar dessa enfermidade? Ele tinha uma enfermidade gota, que era uma enfermidade que o pé dele se linchava como um pé de elefante. E ele tinha uns dolores que ele remia, ele gritava. Então, ele não podia ir ao negócio. E eu digo, não, eu vou. Mas depois que eu vá. E minha mãe quedou enorradíssima. Papá solo no meio de amor de lindo. De lo demais, meio de amor de todo. Menos de bonito. Menos de me amor. De lo demais, ele me de amor de todo. E me gritou, e me diga. Para mim. E fui para a igreja. Terminou o culto, eu regresso para ajudar no negócio. Quando regresso, o que crê? Papai estava trabalhando. Aí eu digo, o que passou? Ele digo, não sei o que passou. Só sei de uma coisa, quando tu saliste por aquela porta, me pé deixou de doler. Esteve era o próprio diabo, que estava usando-lo para que eu não buscara a Deus. Mas como eu vivia no primeiro amor, então, ele não era meu primeiro amor, nem papá, nem meu trabalho. Primeiro amor era Jesus. E quando você está no primeiro amor, você é assim. Você é assim. Não há essa coisa. Porque o primeiro amor me hace ter esse compromisso assumido. Jesus é o primeiro de minha vida. Eu não quero saber. Eu não marco outro compromisso, senão primeiro com Ele. Isso é primeiro amor. Então, quando eu hago as coisas para Ele, eu hago com ganas. Eu vengo a uma vigília, eu não vengo porque me chamaram, eu vengo porque dentro de mim arde um desejo de querer o Espírito Santo. Eu quero isso. Eu quero tê-lo dentro de mim. Isso é primeiro amor. O primeiro amor me hace a hacer as coisas para Deus com toda a minha alma. Não há nada por em cima dele. Não há nada. Ele está por em cima de todos. Quando eu não vivo esse primeiro amor, então amistades vão entrar. Amistades que me vão sacar de minha fé. Amistades. Família. Trabalho. Entretenimento. O
bispo não pode entretener-me. Deve. Todo mundo deve. Todo mundo deve entretener-se para desestressar. Mas depois que eu busco a meu Deus, primeiro está Ele. Esse é o primeiro amor. Eu vou a Lacade para evangelizar. Eu vou porque eu quero salvar uma vida. Eu não vou para entregar periódico. Eu vou porque eu quero salvar uma. Se eu consigo salvar uma vida, para mim, já me ganhei o dia. Eu não vou dar um periódico. Há pessoas que vão evangelizar. Melhor, eles vão dar um periódico. Porque não há primeiro amor. Quando há primeiro amor, eu vou para salvar. Eu vou para salvar. Porque eu quero salvar. É isso que eu quero. Me desceu esse. Não quero entregar 1000 periódicos. Eu quero entregar um e salvar. Porque esse me desceu. Salvar. Esse é primeiro amor. Primeiro amor assim é isso. Primeiro amor me hace ter cuidado com a casa de meu Deus. Eu amo essa casa. Essa casa, para mim, é mais valiosa, que minha própria casa. Então eu não vou deixar que nadie venga a ser nada de malo dentro da casa de meu Deus. Porque eu amo essa casa. Então eu não vou deixar aquela pessoa tirar coisas no piso da igreja, falando, por favor, recorra. Você não vai tirar em sua casa, por que vai tirar na casa de Deus? Eu vou no banho e a pessoa está ensuciando o banho dele, eu falando, por favor, você vai limpar isso aqui. Por que você não deixa a sua casa suja? Por que você quer deixar a casa de Deus suja? Isso é primeiro amor. Eu tenho cuidado com a casa de meu Deus. Amém? Se me hago entender, isso é primeiro amor. Quem vive o primeiro amor, vive essa intensidade. É paixão que ela sente. Ela tem paixão por as coisas de Deus. Ela toma a Bíblia de ela, não é para ler e obter conhecimentos. Às vezes há pessoas que se preocupam em agarrar Bíblias de muitos estudos, porque ela quer conhecer a profundidade. Que serve? Não. O que eu quero é que Ele me hable. E eu não necessito de um fulano para que me ensine o que o Espírito Santo me vai ensinar. Então, quando eu vou agarrar minha Bíblia, eu vou conversar com o meu Senhor. Eu vou deixar que Ele me hable. Então, eu separo aquele momento para estar ali com Ele, a solas. Não é um momento a 3, a 5. É um momento a 2. Eu e Ele. E eu tomo minha Bíblia e eu quero escutá-lo, eu quero aprender dele. Primeiro amor. Quem não vive nele primeiro amor, agarra a Bíblia. Amém. Já li. Leu o quê? Leu o quê? Não, já li. Para cumprir ele dever. Para cumprir o dever é assim que ela faz. É apenas cumprimento de dever. Porque dentro dela não há primeiro amor. E esse primeiro amor, ele só regressa quando a persona, ela abre os olhos e ela vê que apesar de tudo, ela está caminhando para o abismo. Ela se dá conta, Deus meu, eu estou perdida. Eu me estou perdendo. Eu me estou deixando guiar por pessoas erradas. Eu me estou deixando influenciar por amistades inadequadas. Eu me estou alejando de mim, Salvador, por causa de A, B ou C. Eu estou fria em minha fé por causa de A, B ou C. Você nem ganas de orar a pessoa ciente. Nem desejos de falar com Deus. Por quê? Porque não há primeiro amor. Porque quando você está no primeiro amor, você quer falar com a pessoa toda hora. Você já viu esses chamaquitos que estão enamorados? Toda hora manda mensagem, te quero. Toda hora. Fulano, te amo. Aí manda uma figurita assim. És ou não és? Porque ela está tão... És ou não és? Ela está apaixonada que ela quer e toda hora está conversando com essa pessoa. Se ela puder quedar todas as 24 horas com ela, quedaria. Mas depois que casa, não aguenta escutar. Você já se deu conta disso? O homem, quando ele está enamorado da mulher, ele quer que ela escreva.
E tá. Quando se casa, ele não quer mais escutá-lo. Ele quer ver o partido dele. Hã? Porque não há que. Assim é com Deus. Quando você não quer mais conversar com Deus, porque às vezes a pessoa, ela pensa que falar com Deus ou conversar com Deus é, ó Deus, dá-me isso, ó Deus, dá-me aquele, ó Deus, bendice isso, ó Deus, abre essa porta. Para ela isso é oração. Isso não é oração, isso é petição. Oração é quando há uma comunicação. Ou seja, e quando eu estou no primeiro amor, caramba, eu tenho prazer de dizer, ó Deus, eu te adoro. Ó Deus, eu te necessito. Assim como quando uma mulher está enamorada de um homem e um homem de uma mulher. Eles se querem dizer isso. A todo momento. E não se cansam. Chega a ser hasta baboso. És ou não és? Mas para eles não. Porque é uma expressão de alguém que está enamorado. E quando você encontra Jesus, é isso que você tem. Esse amor por Ele. Esse amor. Claro, depois de um tempo de casado, você não vai estar toda hora, te quero, isso é tonteria. Eu não digo todo o tempo para minha esposa que lá quero, mas digo, sempre lhe estou dizendo a ela, como ela a mim. Há um relacionamento. E quando você está com Jesus, é o mesmo. Você tem prazer de falar com Ele. Prazer. Você quer falar com Ele. Você habla com Ele acostada, sentada no caminho, no trem, no bus, em todo lugar você está aí falando com Ele. Você vive, ligado com Ele, conectado com Ele. Isso é primeiro amor. Quem está no primeiro amor vive assim. E quem não, só se acerca a Jesus como la amante que se chega ao bobo. É. Como la amante que se chega ao bobo. Para quê? Pedir. Para pedir. Claro, ela vai dar alguma coisa para ele, evidente. Mas a câmbio de isso aqui. E há pessoas que elas querem fazer o mesmo com Deus. Elas só dão ofrendas, só para... Mas ela não tem aquele prazer, ó Deus está aqui, ó. Essa ofrenda é porque eu te quero honrar. Eu te quero honrar. Está nas ofrendas, ela mostra isso. Porque há pessoas que elas dão o dízimo porque é obrigação. E na cabeça dela, aunque a igreja nunca obriga nadie a nada. Mas na cabeça dela, onde eu tenho que dar o dízimo, tem que dar. Ela dá o dízimo por medo do devorador. E não por um amor. Não por um temor a Deus. Por isso que o devorador não sai, porque ele sabe que o que ela hace não é um acto de obediência, de temor a Deus, é apenas um acto de medo. Ela tem medo do devorador, aí ela dá o dízimo. Você não há primeiro amor, não há esse desejo ardente de querer fazê-lo. A pessoa que está no primeiro amor, para ele atrair o dízimo no altar, é uma festa. Você vê que a Bíblia disse que em Israel há a festa de las primícias. Ou seja, quando eles vão levar os dízimos, há uma festa. Uma festa. Porque é um momento de alegria, de prazer, de satisfação. E essa é a conotação do dízimo. Ou seja, um reconhecimento do senhorio dele, do domínio dele ser o Senhor de todo. Então, se eu lhe devolvo o dízimo com alegria, com prazer. Então, quando eu venho trazer o dízimo, caramba, eu lo hago com muito gosto. Não é uma pena dar o dízimo. Não é uma pena ofrendar. Não é dichoso para quem vive nesse primeiro amor. E de pronto você está perdido e nem se dá conta. Porque você não tem esse primeiro amor. Você não vive nesse amor. Você faz as coisas mecanicamente. Você de pronto está fazendo as coisas por impulso. Apenas porque outros fazem. Não por uma consciência própria. Não por um temor.
E por isso que eu estava cayendo. A pessoa, quando ela cai em el pecado, ela já perdeu o primeiro amor dela, ó. Porque o pecado se isso mais atraente que a presença do Espírito Santo. Ela foi capaz de cambiar a presença do Espírito Santo por um acto sexual. Ela foi capaz de cambiar a presença do Espírito Santo por uma salida com amigos. E às vezes amigos incrédulos, porque se forem convertidos, estariam dentro da igreja. E ela preferiu o prazer dessas amistades que o prazer da presença de Deus. Ela preferiu o amor de um homem que o amor de Jesus. E ela foi capaz de cambiar Jesus por um homem, ou cambiar Jesus por uma mulher. Porque os valores dela são outros. E Jesus diz assim: recuerda, portanto, de donde has caído, e arrepiéntete. Amém? Recuerda, de donde que, e que, e arrepiéntete. Então, ele manda que a persona pense. Ele mandou recordar, ele mandou usar a cabeça. Pensa, aonde começou a caída? Então, se a pessoa ela pensa, por que eu comecei a cair? Comecei a dar mais valor a meu trabalho que a Deus. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Comecei a dar mais valor à família que a Ele. De pronto comecei a dar mais importância a uma amistade que a Ele. Então, se eu não, essa amistade não me convém. Mas o bispo é da igreja, não interessa. Se ela me está levando para um mau caminho, ela não é uma boa amistade. Então, se eu vou romper imediatamente esse relacionamento. Arrependimento me hace cortar. Cortar. O bispo tem uma amistade no trabalho que me estou involucrando emocionalmente com essa amistade. É um homem, uma mulher. E desde que eu comecei a envolver-me com essa pessoa emocionalmente, comecei a vir a pique. Vou então imediatamente cortar esse relacionamento. Vou cortar imediatamente. Arrependimento me hace cortar. Eu corto o malo por la raiz. Lo malo por la raiz. E se for necessário, eu cambio a de trabalho. Eu vou cambiar. Se necessário, eu vou estar cambiando. Deus, por ti eu lo harei. Tu me tens que honrar. Mas eu não vou deixar que nada me separe de mim, Senhor. Amém, gente? Se eu me estou involucrando com amistades na escola, pessoas que me estão induzindo ao erro, eu vou imediatamente pôr nele um freno. Vou pôr um freno. Vou pôr um freno imediatamente. Porque eu não quero. E se necessário for, eu vou estudar em minha casa. Porque hoje, graças a Deus, a pessoa pode estudar, está por internet. Se for necessário, eu lo hago. Mas eu não posso perder minha salvação por nada. Eu não posso arriesgar minha salvação. Amém, gente? Isso é arrepender-se. Se a pessoa ela não se arrepende, ela apenas sente o dolor dele errou, mas continua andando o quê? Em el mesmo caminho. Ela sente o dolor, caramba, lá reguei. Aí ela vem, fulana, perdona-me, eu lá reguei. Mas continua no mesmo caminho. Não, quando há arrependimento, imediatamente eu decido, acabou. Eu não vou derrapar, vou pensar, não vou pensar, não. Eu vou tomar uma decisão, porque é minha salvação que eu estou arriesgando, eu não vou arriesgar minha salvação. Eu não vou arriesgar minha salvação. Com essas coisas eu não posso arriesgar. Eu não sei a hora de minha morte. Eu não sei se me muero daqui a 100 anos ou se eu me muero daqui a 2 minutos. Eu não sei quanto tempo me queda. Então, eu não posso arriesgar-me. Porque é minha alma.
E se eu não me arrependo, eu posso estar lançando minha alma em el abismo. Estarei lançando minha alma em el abismo. E há coisas que não se pode arriesgar. Por isso que Jesus digo, recuerda donde has caído, pénsalo. Nada cai de la noite à la manhã. La caída, ela é pouco a pouco. O diabo é muito astuto. O diabo, para derribar uma pessoa, ele vai, pouco a pouco. Ele vai pouco a pouco, ele vai cocinando. Ele não frita de uma vez, não. Ele cocina. Ele vai cocinando. Então, se ele vai pouco a pouco. Pouco a pouco. E a pessoa vai quedando cega. Ela vai quedando cega. Então, se por isso que Deus, o Senhor Jesus, digo, recuerda onde já cai e arrepende-te. Você imediatamente tome uma decisão. Imediatamente acabe com isso. Dê um basta a isso. Não passe mais tempo com isso. Corta de uma vez. Amém, gente? De uma vez. Arrepende-te. E haz as primeiras obras. O sea, vuelva a hacer lo que usted hacía antes. Com amor, com devoção, de todo o coração. Sino, vendré pronto a ti, e quitaré tu candeleiro de su lugar, se não te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las quais eu também aborreço. El que tem ouído, oiga lo que o Espírito disse a las igrejas. Ao que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el qual está em meio do paraíso de Deus. Amém? Ao que venciere. Se você vencer, se você se arrepende, se você toma uma decisão hoje, a hora, e você começa onde eu vou andar nesse primeiro amor. Eu vou preservar minha salvação. Pode perder tudo, mas minha salvação eu preservo. Pode perder uma amistade, pode perder isso aqui. Se perde, se gana. Se perde, se gana. Pero minha salvação não. Então, eu vou preservá-la ante todo e ante todos. Amém.